Muito bom dia, caros colegas. Bem-vindos, né? Viramos o ano, graças a Deus. Estamos aí novamente. Essa extraordinária é solicitada pelo Executivo. Então nós estamos aqui, obrigado pela presença. E é a primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Muzambinho, da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura, em 13 de janeiro de 2022. Peço ao assessor do Legislativo que faça a verificação do quórum. Vereador senhor Afrânio Donizete Damasio. Presente. Vereador senhor Carlos Donizete Miranda. Presente. Vereador senhor Carlos Herbert Salomão. Presente. Vereador senhor Gilmar Martins Labanca. Presente. Vereador senhor Israel Ramos Orlando. Presente. Vereadora senhorita Jaqueline Vec Vilela Kraus de Oliveira. Vereadora senhora Lúcia Aparecida Bernardes da Cruz. Presente. Vereador senhor Marco Antônio Ferreira. Vereador senhor Mário Alves da Rocha. Presente. Vereador Dr. Roosevelt Pereira de Paula. Presente. Vereadora professora Sandra Aparecida Marques Braz. Presente. Senhor presidente, peço licença para ler dois ofícios. Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, gabinete da vereadora Jaqueline Vec Vilela Kraus de Oliveira. Ofício 1 de 2022, Muzambinho, 13 de janeiro de 2022. Senhor presidente, em cumprimento ao regimento interno, artigo 141, inciso 1º e 142, parágrafo 1º-b, venho por meio deste justificar minha ausência à reunião extraordinária do dia 13 de janeiro de 2022 por motivos de doença. Solicito assim, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 142, que seja aprovada essa justificativa. Sendo para o momento, elevo estima e apreço Jaqueline Kraus, vereadora. Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, gabinete do vereador Marco Antônio Ferreira, ofício 1 de 2022, em 13 de janeiro de 2022. Senhor presidente, em cumprimento ao regimento interno, artigo 141, inciso 1º e 142, parágrafo 1º-b, venho por meio deste justificar minha ausência à reunião extraordinária do dia 13 de janeiro de 2022 por motivo de doença. Solicito assim que, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 142, que seja aprovada essa justificativa. Sendo para o momento, elevo a estima e apreço. Marco Antônio Ferreira, vereador. Somente essa, senhor presidente. Convido a todos para que em pé façamos nossa oração inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do povo muzambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos desta reunião extraordinária. Peço ao assessor do Legislativo que faça a leitura do ofício do Executivo, bem como a convocação para esta reunião extraordinária. Prefeitura de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, ofício gabinete 5 de 2022, protocolado em 11 de 1 de 2022, às 14h28. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que veja a possibilidade de convocar uma reunião extraordinária na Câmara Municipal de Muzambinho para apreciação e votação em regime de urgência do seguinte projeto de lei. Dispõe sobre revisão dos vencimentos dos servidores municipais de Muzambinho, Minas Gerais, para o ano de 2022 e da outras providências. Atenciosamente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito. Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, convocação. O excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Muzambinho, vereador Gilmar Martins Labanca, de acordo com as disposições regimentais,
convoca os excelentíssimos vereadores e vereadoras para uma reunião extraordinária a realizar-se no dia 13 de janeiro de 2022, quinta-feira, às 10 horas, no plenário vereador Messias Gomes de Melo, da Câmara Municipal, para discussão e votação dos seguintes projetos. Projeto de Lei número 4.079 de 2022, que dispõe sobre a revisão dos vencimentos dos servidores municipais de Muzambinho para o ano de 2022 e da outras providências. Projeto de Lei 4.080 de 2022, que dispõe sobre o estabelecimento legal dos salários dos servidores da Câmara Municipal de Muzambinho. Projeto de Resolução número 1 de 2022, que dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos vereadores e da outras providências. Muzambinho, Minas Gerais, 11 de janeiro de 2022, Gilmar Labanca, presidente, vereadores cientes. Israel Ramos Orlando, vice-presidente, Sandra Aparecida Marques Braz, primeira secretária, Lúcia Aparecida Bernardes da Cruz, segunda secretária, Afrânio Donizete Damásio, Carlos Donizete Miranda, Carlos Herbert Salomão, Jaqueline Vec Vilela Claudio de Oliveira, Marco Antônio Ferreira, Mário Alves da Rocha e Roosevelt Pereira de Paulo. Peço ao assessor legislativo que faça a leitura do projeto de lei número 4.079 de 2022, pauta da presente reunião extraordinária. Prefeitura Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, projeto de lei número 4.079 de 2022, de origem do Executivo, protocolado em 11 de 1 de 2022, às 14h28 horas. Dispõe sobre revisão dos vencimentos dos servidores municipais de Muzambinho, Minas Gerais, para o ano de 2022 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar revisão dos vencimentos dos padrões salariais em vigor dos servidores municipais de Muzambinho, Minas Gerais, para o ano de 2022 em 12%, devido à inflação de 10,16% e um aumento real de 1,84%. Artigo 2º. O piso salarial para o servidor municipal de Muzambinho fica estabelecido no valor de R$ 1.264,80. Artigo 3º. O disposto no artigo 1º aplica-se aos proventos dos servidores inativos e aos benefícios de pensões do Instituto de Previdência de Servidores Públicos de Muzambinho e PREM. Artigo 4º. Para atender às despesas decorrentes com a aplicação dessa lei, serão utilizados recursos orçamentários constantes no orçamento aprovado para o ano de 2022 e consignados nos exercícios futuros. Artigo 5º. Os efeitos dessa lei são retroativos à data 1º de janeiro de 2022. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Muzambinho, 11 de janeiro de 2022, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito municipal, Francisco Tarcísio Costa, chefe de gabinete. Justificativa. Encaminhamos a esta exímia Casa de Leis o projeto com reajuste dos vencimentos aos servidores municipais de Muzambinho, Minas Gerais, com base na atualização acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano de 2021. De acordo com o artigo 7º, inciso 7º da Constituição Federal, é garantia de o trabalhador não ter a sua remuneração inferior ao salário mínimo vigente, considerando o aumento do salário mínimo realizado pelo governo federal para o ano de 2022. É dever do Poder Público Municipal ajustar os vencimentos dos funcionários municipais. No que toca à legalidade da presente proposta, o artigo 26 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovado no ano de 2020 na Câmara Municipal de Muzambinho, prevê a revisão dos proventos dos servidores municipais e, portanto, não há o que se falar em compatibilidade legal e orçamentária. Dessa forma, peço aos nobres edis que aprovem essa lei. Muzambinho, 11 de janeiro de 2022, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito municipal. Somente a conclusão? Parecer jurídico da conclusão. Assim, concluímos que o projeto de lei apresentado atende os requisitos básicos necessários para admissibilidade e tramitação na forma regimental. Este é o parecer, Muzambinho, Minas Gerais, 12 de janeiro de 2022, José Roberto Del Valle Gaspar, assessor jurídico da Câmara, OAB 50627-NMG.
Senhor presidente, peço urgência especial neste projeto, bem como na redação final. Peço, então, a senhora vereadora Sandra Marques que coloque em plenário votação nominal do pedido de urgência especial feito por ela ao projeto de lei número 4.079 de 2022, bem como da redação final. Vereador senhor Afrânio. Favorável. Vereador senhor Carlos Miranda. Favorável. Vereador senhor Carlos Ebert. Favorável. Vereador senhor Israel. Favorável. Vereadora senhora Lúcia. Favorável. Vereador senhor Marco Antônio. Vereador senhor Mário. Favorável. Vereador Dr. Roosevelt. Favorável. Vereadora Sandra. Favorável. Dou por aprovado o pedido de urgência especial ao projeto de lei número 4.079 de 2022, bem como para a realização da redação final por 8 votos favoráveis. Peço os pareceres das comissões. Eu saí correndo. Pergunta ao assessor do Legislativo se as comissões deram pareceres e se foram favoráveis. Sim, as comissões deram pareceres favoráveis ao projeto. Coloco o projeto de número 4.079 de 2022 em discussão. Ninguém vai falar? Eu quero parabenizar o Paulinho, o executivo, especialmente, que ele prometeu, que tinha acima aqui, né? Então, agradecer. Senhor presidente, a gente houve tanta crítica do nosso prefeito, de nós aqui da Câmara, né? Então a gente, nessas horas, a gente fica muito contente pela nossa qualidade na Câmara e bem como o nosso prefeito nesse quesito aqui, que está sendo muito correto, apesar que ser correto é a obrigação de nós todos, né? Mas ele prometeu e cumpriu. E na hora da votação do projeto, na época daqueles 14%, nós ficamos em dificuldade, né? Mas demos a cara para bater, aguentamos o tranco. Agora nós estamos sendo recompensados e, de certa forma, devolvendo aos nossos funcionários o que é de direito deles e nós estamos fazendo a nossa parte, tentando recuperar o poder de compra deles. E, além disso, está incluído os aposentados, os que ganham a bolsa, alimentação, né? Então, é muito interessante, é muito gratificante para nós, né? E nós temos que parabenizar o nosso prefeito, pedir para ele sempre levar com muita seriedade mesmo, porque a dificuldade a gente sabe que sempre tem mesmo, né? Mas nós temos que ter coragem, a hombridade para, na hora certa, elogiar, e na hora que tiver errado também, vão criticar. Isso faz parte, nós estamos aqui para isso mesmo, né? Porque o parlamento é para isso, né? Muito obrigado. Eu também quero falar do respeito, né, do senhor prefeito com os funcionários, com os servidores da prefeitura, e também da força que os servidores têm, né, porque no dia 14 de abril de 2021, nós nos reunimos aqui com alguns representantes de vários setores da prefeitura, inclusive um servidor da saúde, o Dr. Matheus, né? Sim. Levou essa ideia, né, Roosevelt, para o Roosevelt, para todos os vereadores que estavam aqui. Nós levamos ao prefeito e com muita boa vontade agora, menos de um ano, né, ele cumpriu o que tinha
sugerido a ele, né? Então, quero dar os parabéns, sim, e é isso aí. Senhor presidente, gostaria de parabenizar o prefeito, né, que está cumprindo com o que prometeu. É o político que a gente espera da agora para frente, né? O político tem a palavra, né, cumpra aquilo que prometeu. E parabenizar também, né, nós, vereadores, estamos aqui, né? Muitas críticas nós temos recebido por conta desse recesso, mas estamos mostrando que nós estamos sempre à disposição, né? Naquilo que o executivo necessitar de nós estamos à disposição para ajudar na administração, né? E quantas extraordinárias forem necessárias para que a gente continue contribuindo para o bom desempenho do executivo e, melhor ainda, votar um projeto dessa natureza, né, que melhora o salário dos servidores. Muito obrigado. Senhor presidente, também queria falar um pouquinho, porque eu fui um dos vereadores que votei contra passar de 11% para 14%, né? Respeito a opinião de todos, foi a minha opinião pessoal. Toda vez que chega um projeto aqui, eu levo para a população e eu sigo a maioria da opinião da população. Que o pessoal comenta e acha, e eu sigo a população, né? Nós estamos aqui para representar a população. Mas falei que assim que o prefeito começasse a reposição, eu ia falar, ia parabenizar, ia agradecer. Acho que é isso mesmo, a gente tem que valorizar o funcionalismo, né? E estou aí parabenizando e acredito que dos outros anos também vai ter mais um acréscimo até o pessoal recuperar, como diz o Dr. Roosevelt, o que é de direito, né? O poder de compra. Então fica aí meus parabéns e acho que é isso mesmo, devemos valorizar os funcionários, porque através dos funcionários, a administração, hoje eu falo que não é só prefeito e secretário não, a administração geral é prefeito, secretários, vereadores e funcionários, né? Todos para o bem comum. Muito obrigado. Mais alguém? Eu quero falar. Só completar o que a Fran falou, a ideia era o 3%, 1% em 3 anos, né? E para vocês verem, em menos de um ano, ele está dando 1,84 a mais, né, do que o índice. Então, a gente fica muito satisfeito com isso, né? Eu também quero falar sobre isso, porque é o seguinte, quando nós nos reunimos com o executivo e ele comentou sobre a questão de dar um outro aumento além do índice, ele falou até em 1%, e eu para ser sincero, diante da dificuldade que nós estamos enfrentando, essa crise toda aí, eu fiquei muito preocupado quando ele assumiu o compromisso, sabe? Falei assim, nossa, mas eu fiquei com muita fé e torcendo muito para que realmente isso acontecesse, e realmente aconteceu até mais do que ele havia falado, né? Tinha falado 1% e está dando 1,84%. Mas no momento eu confesso que eu falei assim, olha, se isso acontecer realmente vai ser muito bom, e se ele se comprometeu, isso vai acontecer. Então eu estou vendo isso na administração. Inclusive outro dia, vale a pena comentar também, eu participei, a Sandra participou, e acredito que o Carlão também participou de uma reunião online da prestação de contas sobre o recurso do Fundeb, eu não sei se mais algum vereador participou, e aí nós participamos lá, e aí a gente viu assim que realmente essa administração com relação a funcionário está respeitando os funcionários, está valorizando os funcionários. Quando eu vi na prestação de contas que na área da educação foram pagas muitas férias-prêmios que tinham tempo atrás sem ser paga, né? Outros direitos que os funcionários da educação ganharam na justiça também, que foram pagos. Então isso quer dizer que o prefeito ele tem o olho voltado para os servidores, né? Com relação aos direitos dos servidores. Então acho que isso é realmente de elogiar. A gente vê que a dificuldade a administração está tendo dificuldade em algumas outras áreas, mas com relação aos servidores, que eu tenho visto, que eu tenho escutado por aí, é que ele tem realmente cumprido aquilo que está se prometendo, né? E a gente espera que realmente continue assim, porque a gente tem que valorizar realmente
os servidores, a gente tem que valorizar as pessoas que trabalham em prol da população aí, né? Então é isso, tem que dar os parabéns ao Executivo por esse aumento, né? E que continue dessa forma, né? Eu peço agora então à primeira secretária, vereadora Sandra Marques, para que coloque em plenário votação nominal do projeto de lei número 4079 de 2022. Vereador senhor Afrânio. Favorável. Vereador senhor Carlos Miranda. Favorável. Vereador senhor Carlos Ebert. Favorável. Vereador senhor Guissael. Favorável. Vereador senhora Lúcia. Favorável. Vereador senhor Mário. Favorável. Vereador Dr. Roosevelt. Favorável. Vereadora Sandra, favorável. Dou por aprovado, em regime de urgência especial, em turno único, o projeto de lei número 4079 de 2022 por 8 votos. Peço ao assessor do Legislativo que encaminhe o projeto de lei número 4079 de 2022 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para que faça a redação final e dê o seu parecer. Pergunto ao assessor do Legislativo se a Comissão de Legislação, Justiça e Redação fez a redação final do projeto de lei número 4079 de 2022 e emitiu o parecer favorável. Sim. Coloco a redação final do projeto de lei de número 4079 de 2022 em 4079 de 2022 em discussão. Senhor presidente, vai constar na folha já de janeiro o reajuste? Vai? É retroativo, a 1º de janeiro. Vai. Está esperando. É. Não vai ser desse jeito, sim. Ah, e uma coisa que interessante, Baiano, não sei se você estava aqui quando nós pedimos para o Zé Roberto descer aqui para dar uma falinha sobre os projetos que estão aqui, e aí eu já tinha pensado nisso, aí ele conversou, aí o Roosevelt chegou na prefeitura, porque nós estávamos preocupados com relação a esse aumento, se não ia desenquadrar os funcionários, que nós votamos outro dia a questão do vale alimentação, da cesta básica, aí nós pensamos com esse aumento, se não ia desenquadrar alguns dos servidores. Aí já preocupados com isso, o Roosevelt ligou na prefeitura e não tem desenquadramento de ninguém que recebe o auxílio alimentação. Então, assim, realmente está muito bom assim. Acho que se continuar dessa forma, né, muito bom. Olhou por todos, né? Isso. Peço à primeira secretária, vereadora Sandra Marques, para que coloque em plenário votação nominal da redação final do projeto de lei de número 4079 de 2022. Vereador senhor Afrânio. Favorável. Vereador senhor Carlos Miranda. Favorável. Vereador senhor Carlos Ebert. Favorável. Vereador senhor Isael. Favorável. Vereadora senhora Lúcia. Favorável. Vereador senhor Mário. Favorável. Vereador Dr. Roosevelt. Favorável. Vereadora Sandra, favorável. Dou por aprovada a redação final do projeto de lei de número 4079 de 2022 por 8 votos favoráveis. Peço ao assessor do Legislativo que encaminhe a redação final do projeto de lei de número 4079 de 2022 à mesa diretora para que dê os autógrafos e, em seguida, que encaminhe ao senhor prefeito. Peço ao assessor do Legislativo que faça a leitura do projeto de resolução número 1 de 2022, que também é pauta da presente reunião extraordinária. Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, projeto de resolução 1 de 2022, protocolado em 11 de 1 de 2022, às 15 horas. Dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos vereadores e da outras providências. A Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprova a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido, a título de revisão geral anual dos subsídios dos vereadores, o percentual de 10 inteiros e 16 centésimos percentuais, apurado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, relativo ao período acumulado anual de 2021, nos termos do artigo 37, inciso 10º, da Constituição Federal e autorizada pelo artigo 4º da Lei Municipal número 3.449,
de 31 de agosto de 2016 sobre os subsídios de dezembro de 2021, ou seja, de R$ 3.775,27, passando a ser de R$ 4.158,83. Artigo 2º. Os recursos para atendimento das despesas desta resolução serão os das dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo no orçamento vigente e suplementadas se necessário. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, com seus efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2022. Muzambinho, Minas Gerais, 11 de janeiro de 2022. Mesa diretora: Gilmar Martins Labanca, presidente. Israel Ramos Orlando, vice-presidente. Sandra Aparecida Marques Braz, primeira secretária. Lúcia Aparecida Bernardes da Cruz, segunda secretária. Pode ir. A justificativa, essa justificativa acho que ela não há nem a necessidade de ler, não? O Zé Roberto já falou com a gente aqui. Só ler a conclusão da análise do Parecer jurídico. parecer jurídico. Parecer jurídico da conclusão. Assim, concluímos que o projeto de resolução objeto atende os requisitos básicos legais necessários para admissibilidade e tramitação na forma regimental. É este o parecer: Muzambinho, Minas Gerais, 12 de janeiro de 2022. José Roberto Del Valle Gaspar, assessor jurídico da Câmara, OAB 50627-NMG. Senhor presidente, eu queria pedir urgência nesse projeto, bem como na sua redação final. Peço à primeira secretária, vereadora Sandra Marques, que coloque em plenário votação nominal do pedido de urgência especial do Edil Afrânio Damásio ao projeto de resolução número 1 de 2022, bem como para fazer a redação final. Vereadora Sandra, favorável. Vereador Dr. Roosevelt, Favorável. vereador Sr. Mário, Favorável. vereadora Lúcia, Favorável. vereador Sr. Israel, Favorável. vereador Sr. Carlos Ebert, Favorável. vereador Sr. Carlos Miranda, Favorável. vereador Sr. Afrânio. Favorável. Dou por aprovado o pedido de urgência especial ao projeto de resolução número 1 de 2022, bem como para a realização da redação final por 8 votos favoráveis. Peço o parecer das comissões. Pergunto ao assessor do Legislativo se as comissões devem pareceres e se foram favoráveis. Sim. Coloco o projeto de resolução número 1 de 2022 em discussão. Peço à primeira secretária, vereadora Sandra Marques, que coloque em plenário votação nominal do projeto de resolução número 1 de 2022. Vereador Sr. Afrânio, Favorável. vereador Sr. Carlos Miranda, Favorável. vereador Sr. Carlos Ebert, Favorável. vereador Sr. Israel, Favorável. vereadora Senhora Lúcia, Favorável. vereador Sr. Mário, Favorável. vereador Dr. Roosevelt, Favorável. vereadora Sandra, favorável. Dou por aprovado, em regime de urgência especial, em turno único, o projeto de resolução número 1 de 2022, por 8 votos favoráveis. Peço ao assessor do Legislativo que encaminhe o projeto de resolução número 1 de 2022 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para que faça a redação final e dê seu parecer. Pergunto ao assessor do Legislativo se a Comissão de Legislação, Justiça e Redação emitiu parecer favorável na redação final do projeto de resolução número 1 de 2022. Sim. Coloco a redação final do projeto de resolução número 1 de 2022 em discussão.
Peço à primeira secretária, vereadora Sandra Max, para que coloque em plenário votação nominal da redação final do projeto de resolução número 1 de 2022. Vereador senhor Afrânio. Favorável. Vereador senhor Carlos Miranda. Favorável. Vereador senhor Carlos Ebert. Favorável. Vereador senhor Israel. Favorável. Vereadora senhora Lúcia. Favorável. Vereador senhor Mário. Favorável. Vereador Dr. Roosevelt. Favorável. Vereadora Sandra, favorável. Dou por aprovada a redação final do projeto de resolução número 1 de 2022 por 8 votos favoráveis. Peço ao assessor do Legislativo que encaminhe a redação final do projeto de resolução número 1 de 2022 à mesa diretora, porque deu autógrafos, e em seguida encaminha quem for de direito. Peço ao assessor do Legislativo que faça a leitura do projeto de lei número 4080 de 2022, que também é pauta da presente reunião extraordinária. Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais. Projeto de lei número 4080 de 2022, de origem do Legislativo, protocolado em 11/1 de 2022, às 15 horas. Dispõe sobre o estabelecimento legal dos salários dos servidores da Câmara Municipal de Muzambinho. A Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Os vencimentos dos cargos de servidores da Câmara Municipal de Muzambinho de provimento efetivo e em comissão em seus padrões e níveis previstos na Resolução número 6 de 2029, alterada pela Resolução número 7 de 2029, pelo anexo 1, passam a vigorar com base nessa lei, conforme anexo 1º desta lei, calculado sobre os vencimentos base vigentes em dezembro de 2021, aplicando-se o índice anual acumulado do INPC de 2021 de 10 inteiros e 16 centésimos percentuais, mais reajuste de 1 inteiro e 84 centésimos percentuais, totalizando 12 inteiros percentuais, mesmo índice aplicado aos servidores do Poder Executivo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, com seus efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2021. Muzambinho, 11 de janeiro de 2022, mesa diretora Gilmar Martins Labanca, presidente, Israel Ramos Orlando, vice-presidente, Sandra Aparecida Marques Braz, primeira secretária, Lúcia Aparecida Bernardes da Cruz, segunda secretária. A justificativa. Justificativa? O anexo não. Justificativa. Em autos de NF-MPMG 0441-21-00000663, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais avaliou como juridicamente correta a reforma administrativa ocorrida em 2019, através das resoluções 6 de 2019 e 7 de 2019, mas interpretou e sugeriu que os vencimentos dos servidores devessem ser estabelecidos por lei. O que, havendo acordo nesse sentido e em cumprimento, propõe-se o presente projeto de lei para estabelecimento dos vencimentos base. Destaca-se que os valores dos vencimentos base foram monetariamente corrigidos, ou seja, com a aplicação do INPC anual acumulado de 2021 de 10 inteiros e 16 centésimos percentuais, mais reajuste real de 1 inteiro e 84 centésimos percentuais, sobre os vencimentos do mês 12 de 2021, totalizando 12 inteiros percentuais, mesmo índice aplicado aos servidores do Poder Executivo. Pelo exposto, contamos com a análise e aprovação dos pares edis para a efetivação do compromissado com a MPMG da comarca de Muzambinho. Muzambinho, Minas Gerais, 11 de janeiro de 2022, mesa diretora Gilmar Martins Labanca, presidente, Israel Ramos Orlando, vice-presidente, Sandra Aparecida Marques Braz, primeira secretária, Lúcia Aparecida Bernardes da Cruz, segunda secretária. Somente parecer, senhor presidente? Só conclusão? Sim. Parecer jurídico. Da conclusão. Assim, concluímos que o projeto de lei apresentado atende os requisitos básicos necessários para admissibilidade e tramitação na forma regimental. Este é o parecer. Muzambinho, Minas Gerais, 12 de janeiro de 2022. José Roberto Del Valle Gaspar, assessor jurídico da Câmara, OAB 50627-NMG. Senhor presidente,
Eu peço urgência especial, projeto 4080, bem como na redação final. Sim, senhor. Peço à primeira secretária, vereadora Sandra Marques, que coloque em plenário votação nominal do pedido de urgência especial do tio Dr. Roosevelt ao projeto de lei número 4080 de 2022, bem como da redação final. Vereador senhor Afrânio. Favorável. Vereador senhor Carlos Miranda. Favorável. Vereador senhor Carlos Ebert. Favorável. Vereador senhor Israel. Favorável. Vereadora senhora Lúcia. Favorável. Vereador senhor Marco Antônio. Vereador senhor Mário. Favorável. Vereador Dr. Roosevelt. Favorável. Vereadora Sandra. Favorável. Dou por aprovado o pedido de urgência especial ao projeto de lei número 4080 de 2022, bem como para a realização da redação final por 8 votos. Peço os pareceres das comissões. Pergunto ao assessor do Legislativo se as comissões deram pareceres e se foram favoráveis. Sim. Coloco o projeto de lei número 4080 de 2022 em discussão. Senhor presidente, com todo respeito e aos nossos servidores, mais que merecido, né, esse reajuste, mas eu gostaria de pedir que numa próxima reunião fosse falado da função de cada servidor, né? Eu, assim, pelo que eu tenho visto nesse ano, muitos servidores trabalham muito, né? Às vezes até mais que outros, e que talvez pudesse ter um salário melhor. Então, assim, que a gente pudesse estar revendo também esse salário aqui dos nossos servidores. Muito obrigada. Mais alguém? Eu inclusive conversei sobre essa questão, conversei com o Dr. Zé Roberto sobre a possibilidade da gente realmente melhorar o salário de alguns dos servidores aí. Porque realmente trabalham muito. Olha, se vocês estivessem no meu lugar, como presidente, tivesse aqui, eu venho aqui todo dia, né? Fico muito tempo aqui e vejo o trabalho deles aqui, e realmente você está certo, e eu comungo com esse pensamento, e assim que possível nós vamos sim ver se a gente aumenta um pouco o salário desse pessoal aí, né, os que estão nos salários mais pequenos aí, porque realmente trabalham mesmo, trabalham de fato. A assessoria nossa é boa, muito boa mesmo, trabalham com dedicação. Se não fazem mais é porque talvez a gente não solicite mais, porque todas as solicitações que a gente faz, eles correm para fazer e atender. Então, realmente é uma preocupação da gente, e tão logo possível nós vamos realmente fazer, né? Porque até 31 de dezembro a gente não podia, né? Agora eu não sei como é que vai ser da agora para frente, porque por conta da pandemia não podia dar aumento, né? Eu acredito assim, não só como aumento, mas que todos nós vereadores saibamos da função de cada um, né? O que eles estão fazendo ali, o horário certinho, né? Então, eles merecem o aumento, mas também nós, vereadores, precisamos estar a parte de todo o trabalho deles. Sim, concordo. Senhor presidente, Mais alguém? a gente tem que enaltecer e falar sempre da seriedade e da competência de todos os funcionários, né? E graças a Deus nós todos, eu acredito que não tem um vereador aqui que reclame de falta de competência de alguém ou má vontade de alguém. Então, são servidores competentes, da educação espetacular. Então, é muito bom trabalhar aqui por isso. Realmente, essa alegação da vereadora Sandra, eu acho muito interessante, sim, porque
eles fazem jus muito bem do que ganham mesmo, até um pouco aquém, né? Podia ser mais, né? Realmente. Muito obrigado. Assim como nós, tem algumas falhas, lógico, Sim, em todo lugar sim. tem, Não, isso de vez em quando, uma falha que também não compromete muito, não compromete o nosso trabalho, né? Tem umas falhas pequenas, assim como todo lugar, mas assim, eu só tenho elogios a fazer com relação à assessoria que a gente tem aqui. Sim. E acho muito, acho certo que a vereadora se colocou aí. Mais alguém? Peço à primeira secretária, a vereadora Sandra Marques, para que coloque em plenário votação nominal do projeto de lei número 4080 de 2022. Vereador senhor Afrânio. Favorável. Vereador senhor Carlos Miranda. Favorável. Vereador senhor Carlos Ebert. Favorável. Vereador senhor Israel. Favorável. Vereadora senhora Lúcia. Favorável. Vereador senhor Mário. Favorável. Vereador Dr. Roosevelt. Favorável. Vereadora Sandra. Favorável. Dou por aprovado, em regime de urgência especial em turno único, o projeto de lei número 4080 de 2022, por 8 votos favoráveis. Peço ao assessor que encaminhe o projeto de lei número 4080 de 2022 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para que faça a redação final e dê o seu parecer. Pergunto ao assessor do Legislativo se a Comissão de Legislação, Justiça e Redação fez a redação final do projeto de lei número 4080 de 2022 e emitiu o parecer favorável. Sim. Coloco a redação final do projeto de lei número 4080 de 2022 em discussão. Peço à primeira secretária, vereadora Sandra Marques, para que coloque em plenário votação nominal da redação final do projeto de lei número 4080 de 2022. Vereador senhor Afrânio. Favorável. Vereador senhor Carlos Miranda. Favorável. Vereador senhor Carlos Ebert. Favorável. Vereador senhor Israel. Favorável. Vereadora senhora Lúcia. Favorável. Vereador senhor Mário. Favorável. Vereador Dr. Roosevelt. Favorável. Vereadora Sandra. Favorável. Dou por aprovada a redação final do projeto de lei número 4080 de 2022 por 8 votos favoráveis. Peço ao assessor do Legislativo que encaminhe a redação final do projeto de lei número 4080 de 2022 à mesa diretora para que dê os autógrafos e em seguida a quem for de direito. Peço ao assessor do Legislativo que encaminhe a redação final do projeto de lei número 4080 de 2022 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, conforme o artigo 386 do Regimento Interno. Depois que a gente der o final aqui, só para ficar mais um segundinho aqui, eu quero falar uma coisinha ainda que eu esqueci anteriormente. Nada mais havendo a tratar, em nome do povo mozambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião extraordinária. Convido a todos para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 7 de fevereiro de 2022, neste mesmo local, às 20 horas. Um ótimo dia a todos.